E aí, segundo ano, tudo bem, gente? Voltamos para nossa Física B, né? E essa nossa volta, ela vem já com um conteúdo novo, tá? Com um novo conteúdo que, na verdade, vamos voltar um pouquinho lá para o nosso conteúdo de mecânica, tá? Só que agora envolvendo também um novo tipo de conhecimento, um novo conteúdo, uma nova área da física, tá? Que, na verdade, nós vamos trabalhar com oscilações. Ou melhor, você deve ter trabalhado com oscilações no nono ano, tá? Vamos retornar com essa questão das oscilações, só que trabalhando com itens que vocês já conhecem, que é frequência, período de movimento, você já conhece uma amplitude e assim por diante, tá? Você já conhece comprimento, você já conhece a aceleração da gravidade, que nós vamos utilizar também aqui hoje, tá bom? Só que o nosso movimento aqui, ele é um movimento harmônico, ele é um movimento periódico, tá? Ele é um movimento que acontece em intervalos de tempos iguais, tá bom? Você pode terminá-lo como se fosse um movimento uniforme, tá? Porque ele é um movimento periódico, ele sempre acontece no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Isso vai gerar uma oscilação. Bom, então nossa aula 31 e 32, nós vamos dar início a esse tipo de movimento, tá bom? A esse conhecimento, a essa parte da física. Bom, os osciladores harmônicos. Osciladores harmônicos são elementos mecânicos que se comportam de maneira periódica, ou melhor, eles oscilam, eles se movimentam, gerando esse movimento em um único período e sempre repetindo esse movimento em um único período, tá? Você pode observar que lá no primeiro ano nós trabalhamos movimento circular. Movimento circular uniforme, ele é um movimento periódico, né? Ou melhor, quando você completa uma volta, tá? Um ângulo de 2π, que é o 360 graus, tá bom? Você pode observar que ele tem um período de oscilação, possui uma frequência. Quanto mais rápido fica esse movimento, você pode observar que o período ele diminui, tá bom? A frequência ela aumenta, tá? Porque você vai realizar movimentos, tá? Uma frequência maior em um período menor, tá bom? Professor, essa relação vai ter aqui? Vai. Bom, os osciladores, os mais comuns que nós conhecemos, são o sistema massa e mola, tá? É quando você conecta um objeto que contém massa em uma mola. Se essa mola ela está livre do atrito, assim como o objeto também, esse objeto de massa, mesmo ele apoiado numa superfície, se você supor que essa superfície não tem atrito, essa mola ela vai se comportar de maneira periódica. Você vai aplicar uma força nela, tá? Ela vai absorver essa energia que você vai dar para ela quando você aplica essa força, tá bom? Se ela for uma mola ideal, ela vai ficar se movimentando de maneira infinita. Ela vai ficar transformando essa energia. Ela vai transformar essa energia cinética em potencial, tá bom? Ou melhor, primeiro ela transforma a potencial em cinética, depois ela transforma novamente a cinética em potencial. É um ciclo energético, tá bom? Então, se aqui nós não temos um atrito, esse ciclo eu posso considerar ele infinito, tá? Essa mola vai ficar indo e vindo infinitamente, lógico, sem o atrito, sem uma força de resistência, tá bom? Bom, o sistema massa e mola, como eu acabei de explicar para vocês, se eu conectar um objeto a uma mola ideal, essa mola livre do atrito, da resistência do ar, assim como o objeto, eu vou aplicar a ele uma força. Eu fiz aqui para vocês um esquema com 5 desenhos, tá? O nosso primeiro desenho aqui, ele mostra essa mola no estado ideal, tá? Ela mostra essa mola em repouso, tá bom? Então, eu vou dizer que a amplitude, o que é a amplitude dela? A amplitude é a maneira como ela se desloca, tá? Na horizontal. Vamos dizer que a amplitude dela aqui é igual a zero, tá bom? Uma amplitude igual a zero. Nossa legenda aqui, ó, o azinho é chamada amplitude. Professor, o que é amplitude? É o deslocamento, tá? Que essa mola vai ter, o que esse corpo vai ter, tá bom? Entre um ponto de aplicação da força,
onde você vai aplicar essa força, você vai ter uma amplitude positiva. E na volta, esse corpo volta à amplitude zero, ele retorna, ele passa pela origem. Só que em vez dele parar aqui na origem, ele não para. Ele transforma a energia em outra energia, tá? Ou melhor, ele vai transformar essa energia potencial que você deu para o objeto em uma energia cinética. Então esse objeto passa do ponto zero. Ele contrai essa mola, tá? Essa mola contrai, ela novamente acumula energia potencial e joga o objeto para frente. Então, se essa mola for ideal, ela vai ficar nessa transformação energética infinitamente, tá bom? Então, no primeiro desenho, a mola está parada junto com o objeto, eu puxo essa mola. No segundo desenho, eu vou puxar essa mola. Puxando ela, eu vou aplicar a ela uma força, tá? Eu aplico a esse objeto aqui uma força, tá bom? Essa força aqui é o sinal de que eu estou dando energia para esse objeto. Ele vai esticar a mola, tá? Assim que eu soltar, o que que acontece? Lógico, essa mola ela vai rebater, ela vai transformar a energia que eu dei para ela. A energia que eu dei para ela aqui gerou uma amplitude positiva. Então, eu vou chamar essa amplitude de mais A. Tá bom? Então, essa diferença que nós tivemos aqui, ó, entre o ponto de partida e a deformação da mola, isso aqui é a nossa amplitude, que eu vou chamar de mais A, uma amplitude positiva, tá bom? Eu estiquei essa mola. Na hora que eu solto essa mola, essa amplitude ela volta ao eixo zero, tá? O objeto volta à origem, tá bom? Então, o que acontece? A nossa amplitude aqui, ela vai ser novamente igual a zero, tá? Ela passa pela origem, só que ela não para nessa origem. O que que ela faz, professor? Ela passa da origem para a esquerda. Ela contrai a mola, tá bom? Esse objeto, eu dei energia para ele. Esse objeto, ele transforma essa energia em cinética e joga e novamente transforma a cinética em potencial. Ele joga energia em cima da mola. Então essa mola contrai, tá? Então você pode observar que no quarto desenho, tá aqui, ó. Ele passou pela origem e contraiu a mola. Ela contraiu ao máximo. Então aqui eu gerei uma amplitude negativa. Foi a contração da mola. Então uma amplitude menos A. Tá? Como essa mola ela guardou toda a energia, o objeto para e volta. Na hora que ele volta, ele faz todo o ciclo. Ele passa pela origem, ele zera a amplitude dele e volta para a amplitude negativa. Então, a amplitude menos A. Tá? Isso aqui nós completamos o ciclo. Como assim, professor, completar o ciclo? O objeto que ele estava aqui, o ciclo começa aqui, ó, não aqui. Aqui ele está parado. O ciclo começa na hora que eu puxo. É o início. O final só vai acontecer quando esse bloquinho voltar para o ponto de partida, tá? Ou melhor, o ponto 2 e o ponto 5 é a partida, tá bom? E a chegada. Eu tenho um ciclo completo. O que é esse ciclo completo, professor? Eu tenho um período, tá? Ou melhor, eu tenho uma oscilação. Então, do ponto 1, aliás, do ponto 2, até chegar no ponto 5, aconteceu uma oscilação, tá bom? Ah, professor, eu pensei que a oscilação era só quando ele parasse aqui. Ah, eu pensei que a oscilação é quando ele passasse pelo meio. Não. Uma oscilação é quando o objeto ele sai, passa por todos os processos e volta para a origem. O que é a origem? De onde ele saiu. Não é daqui. É daqui, olha. Então, quando ele volta para a origem, eu tenho uma oscilação. Então, do ponto 2, que começou no ponto 2, até o ponto 5, que foi onde o objeto chegou, ele saiu do menos A, tá? Aliás, desculpa, aqui não é nem menos A, é mais A.
tá bom? Ele saiu da amplitude positiva e voltou para a amplitude positiva, tá? Ele passou pela negativa, tá bom? E voltou com amplitude positiva. Então ele completou um ciclo, tá? Então nós temos aqui uma oscilação, tá? Professor, se essa mola for ideal, ela faz tudo novamente? Faz. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá bom? Ela vai e volta constantemente. Ou melhor, ela sempre vai levar o mesmo período para ir e voltar. Lembre-se que o período é o tempo de uma oscilação, tá bom? Quando essa oscilação se completa, eu tenho um período, que é o tempo dessa oscilação, tá bom? Então aqui nós temos a amplitude. A amplitude, ela tem valores positivos e valores negativos. No nosso caso aqui, os valores positivos ficam à direita, quando eu estiquei a mola, e os valores negativos ficam à esquerda, que é quando o corpo comprime essa mola, tá bom? Então nós temos a amplitude, tá? Essa amplitude ela é positiva e negativa, ela possui os mesmos valores, tá bom? Módulos iguais, tá? Bom, então aqui nós temos o T maiúsculo. O T maiúsculo ele representa esse período. O que é o período? É o tempo de uma oscilação. Então, isso aqui, olha, é o chamado período. Quem é o nosso período? É o tempo de uma oscilação. Tá bom? E aqui nós temos a frequência. Professor, o que é essa frequência? Essa frequência é o número de oscilações que acontece por segundo, a cada segundo. Então aqui nós temos a nossa frequência, que todos vocês já conhecem. Tá bom? Essa nossa frequência ela é calculada em hertz, tá bom? O nosso período ele é calculado em segundos, tá bom? Pô, professor, então esses itens aqui fazem parte de alguma equação? Fazem, tá? E assim como eles vão fazer também parte das próximas equações. Bom, como eu estou mexendo com massa e mola, né? O objeto conectado a essa mola, aqui eu tive uma oscilação. Então, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o período e a frequência. Professor, quem é a fórmula do período, cara? A fórmula do período ela é muito simples, tá bom? O período da massa mola, tá? Fica 2π multiplicado pela raiz quadrada, tá bom? Quais são as características que essa mola e esse objeto têm? Essa mola contém uma constante elástica, que nós já conhecemos isso lá do primeiro ano, e o objeto contém uma massa, tá? Então você é a raiz da divisão entre a massa do objeto e a constante elástica da nossa mola. A massa pela constante, tá bom? Então aqui nós temos período, tá? Essa fórmula aqui, ela vai estar contida na sua apostila aqui na página, ela vai estar contida aqui na página 204, tá? Todas as questões, todas as fórmulas contêm na sua apostila. Viu? Professor, e qual é o outro item que eu vou ter? Você vai ter aqui a frequência. A frequência ela é o inverso do período. A frequência fica 1 sobre o período. Tá? Essa fórmula não está na sua apostila. Mas você vai encontrar uma outra fórmula. Quem é? Quem é o inverso dessa fórmula aqui? Vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 2π multiplicado pela raiz quadrada da constante dividido pela massa do objeto, tá bom? Ou melhor, essas duas fórmulas aqui, uma delas calcula o período, que é o tempo dessa oscilação, tá? Que é o tempo que essa mola leva para sair daqui do ponto 2, ela vai até o ponto 4 e volta para o ponto 5. Quando ela volta para o ponto 5, eu tenho uma oscilação. Essa oscilação tem um período, que é o tempo,
e tem uma frequência, lógico. Por que vai ter frequência, professor? Porque vai sempre se repetir. Esse movimento aqui vai ficar se repetindo infinitamente, tá? Levando sempre o mesmo período, o mesmo tempo, para ir e voltar, tá? Lembrando que a ida e a volta é uma oscilação. A ida, a volta, uma oscilação. Ida, volta, duas oscilações, tá bom? Bom, isso aqui na verdade é o nosso sistema massa e mola, quando você conecta esse objeto em uma mola, tá bom? Lembre-se que nenhuma dessas fórmulas aqui depende da amplitude. Essas fórmulas aqui não vai depender dessa diferença da distância em que o corpo vai e volta. Vai depender de quem, professor? Vai depender da massa do objeto. Esse objeto aqui vai ter uma massa em quilogramas e a constante elástica da mola, tá? O nosso K aqui, tá bom? É a constante elástica. Ok? Muito importante você saber disso. Bom, nosso próximo item é o pêndulo. Bom, o pêndulo, na verdade, ele também é um outro oscilador. Só que ele é um oscilador onde ele vai levar o quê? Ele vai se basear no comprimento, porque ele se encontra na vertical, no comprimento de uma haste ligada a um objeto de massa também. Esse objeto aqui, tá aqui o nosso pêndulo. Aqui nós temos uma espécie de haste, um cordão. Imagine um cordão ligado em uma bolinha. Se eu puxar essa bola, se aqui não tiver atrito, essa bola vai e volta. Vai e volta. Tá bom? Isso é um oscilador. Se aqui não tiver atrito, se aqui não tiver uma resistência do ar, lógico, o nosso ângulo aqui, ele tem que ter um ângulo para garantir esse movimento. Professor, quem é esse ângulo aqui? Quem é essa abertura? Essa nossa abertura aqui é um ângulo menor do que 10 graus, tá? Se você fizer essa abertura em um valor menor do que 10 graus, teoricamente, essa oscilação vai acontecer infinitamente, tá? Ou melhor, o nosso movimento começa aqui, tá? Então aqui nós temos uma amplitude positiva, mais A, tá bom? A bolinha volta para o lugar, então a amplitude aqui é igual a zero. Por quê? Porque ela estava aqui, olha, nesse ponto mediano. Quando a bolinha passa pelo ponto mediano, a amplitude zera, tá bom? Bom, quando essa bolinha vai para o ponto menos A, nós temos uma amplitude negativa, tá bom? Nós temos uma amplitude negativa. Para a esquerda é a positiva, para a direita é a negativa. Então, essa amplitude sendo negativa, professor, então já terminou o movimento? Não. O que vai acontecer? Essa bolinha vai ter que voltar, tá? Então, de certa maneira, ela volta, tá bom? Quando ela volta, tá aqui o nosso desenho, você pode observar que ela vai voltar. Assim que ela volta para o ponto de partida, que aqui é o nosso ponto de partida, que eu vou chamar de ponto 4, tá bom? O que vai acontecer? Ela volta para a amplitude mais A. Ela saiu e voltou para o mesmo ponto. Então, do ponto 1 até o ponto 4, do item 1 até o item 4, que é o nosso desenho aqui, esse pêndulo, ele realizou uma oscilação, tá? Então, do 1 até o 4, nós temos uma oscilação. Então, aqui nós temos uma oscilação. Uma oscilação. Ok? Professor, então o que vai acontecer aqui? Essa uma oscilação, ela vai ter um período e uma frequência. Então, teoricamente, esse pêndulo vai se movimentar infinitamente. Lógico, quando esse ângulo aqui, olha,
é menor do que 10 graus. Se o ângulo aqui é 10, aqui também vai ser, olha, um ângulo menor do que 10 graus. Tá bom? O nosso ângulo zero aqui, então aqui 10 graus para a esquerda, 10 graus para a direita. Quando essa bolinha volta para a origem, ela completa uma oscilação. Tá? Bom, professor, então quais são as fórmulas do pêndulo? O pêndulo também contém suas próprias fórmulas. Tá? Quais são as fórmulas do pêndulo? Nós temos o período, tá bom? O período é 2π multiplicado pelo comprimento do pêndulo e dividido pela gravidade, tá bom? O L, esse L aqui é o comprimento do nosso pêndulo, tá bom? É o comprimento dele. É o comprimento, tá? E professor, existe mais alguma outra fórmula, além da fórmula do período? Existe. Nós temos a fórmula da frequência. Assim como esse pêndulo possui um período, ele também possui uma frequência, tá bom? Professor, quem seria essa frequência? A frequência do nosso pêndulo é o inverso do período, tá? Então, a nossa frequência aqui, vou colocar aqui embaixo, ó. Bom, a nossa frequência fica 2π, aliás, 2π não, fica 1 sobre 2π, multiplicado pela raiz inversa, né, do elemento inverso. No caso, fica gravidade pelo comprimento, tá bom? Aí nós temos essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da frequência, tá bom? Você também vai encontrar essas mesmas fórmulas aqui na nossa página 204, tá bom? Então, você pode observar que é muito simples. Os nossos movimentos harmônicos, eles acontecem trabalhando esses dois osciladores. No caso aqui, o sistema massa e mola e o sistema de pêndulo, tá bom? O sistema massa e mola, ele depende de uma força. Essa força vai gerar uma amplitude, tá bom? Que é um deslocamento para a direita e para a esquerda, tá? No nosso pêndulo, esse deslocamento também vai acontecer, mas ele vai ter um ângulo aqui, tá? Entre a vertical e a horizontal. Lógico, esse pêndulo aqui ele vai se movimentar na horizontal, só que o apoio dele é na vertical, tá? Então nós temos uma abertura aqui. Se você produz um ângulo menor do que 10 graus, teoricamente, a amplitude aqui ela não interfere na oscilação. Resumindo, esse pêndulo vai se movimentar infinitamente, tá? Lógico, sem o atrito, tá bom, pessoal? Nós ficamos por aqui, tá? Essa é a nossa aula 31 e 32. Na nossa próxima aula a gente retorna já resolvendo questões sobre movimentos harmônicos simples, tá bom? Eu venho trazendo para vocês algumas questões sobre sistema massa e mola e pêndulo, tá bom? E também venho com vocês trabalhando sobre a questão da energia. Qual é a função da energia ou quais são os efeitos da energia aplicada nesse sistema massa e mola, tá? O que ele pode interferir? Será que ele vai interferir na velocidade, na força, na amplitude, na frequência, no período? Qual é a relação que existe? Tá bom? Isso fica para a nossa próxima aula, tá certo? Um forte abraço e até mais.